dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vou falar de ferida emocional, de cura interior. Eu vou fazer a leitura de Naamã é curado da lepra, que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Então eu vou pedir a quem entrar aí para escrever para mim. 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar hoje de cura emocional, de feridas da alma. Vamos deixar Deus falar através dessa palavra linda, que existe até um louvor que canta, né? Que fala sobre Naamã, sobre os mergulhos que ele dá, né? Eu aprendi essa palavra através do louvor, depois que eu fui fazer a leitura dessa palavra na Bíblia, e sempre esse louvor falou muito profundamente ao meu coração, e eu quero muito compartilhar com vocês a leitura dessa palavra nessa manhã. Então vamos lá, é 2 Reis, capítulo 5, Naamã é curado da lepra. Vamos lá, eu vou pedir a você que convide pelo menos 2 pessoas aqui para a live, porque se fizer sentido, né, para você convidar alguém, e se não fizer sentido, não tem problema nenhum. Fique aqui comigo, porque eu creio que Deus ele vai falar muito forte através dessa palavra conosco. Bom dia, Ravena, Roseli, seja bem-vinda, Edilane, Aline, bom dia, queridas, Eunice. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Parpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
e voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém, glórias a Deus. Eu vou ficar aqui, eu vou parar aqui, porque eu quero compartilhar com vocês o entendimento que o Espírito Santo ele me dá. Então vamos lá. Lepra. Vamos primeiro falar da lepra. A lepra é uma doença que ela é altamente contagiosa. Lá atrás, as pessoas elas eram isoladas, elas ficavam afastadas de todo lugar. Se você buscar na palavra, existiam lugares para os leprosos. Bom dia, Renata! Seja bem-vinda! Então, o que acontece? Naamã tinha lepra. Naamã, ele tinha um exército. Ele era chefe de um grande exército. Ele que cuidava desses homens. E eu pergunto para vocês, as pessoas sabiam que Naamã tinha lepra? Não. E ele envolvia as suas feridas com ataduras para depois colocar armadura. E eu acredito que Naamã sentia muita dor, porque as feridas, né, elas abrem, né? São feridas com machucados e a lepra, ela chega a cair partes do corpo. E eu acredito que ao envolver essas feridas com essas ataduras, Naamã sentia muita dor, porque a armadura era algo duro, rígido, e quando isso tocava, encostava ali na atadura, ele devia sentir muita dor, mas ele se mantinha ali, naquele lugar, naquela posição. E essa menina, que era uma escrava, Naamã destruiu ali a cidade dela. E Naamã pegou essa menina como escrava e levou para a casa dele para servir. E essa menina, gente, eu me sinto assim até um pouco emocionada em falar, ela teve compaixão do seu Senhor. Apesar do seu Senhor ter destruído a cidade, a casa dela, a família dela, ela olhou para aquele homem doente com a sua lepra e sentiu compaixão. E ela podia ter tido qualquer outra atitude, mas ela escolheu amar. O que você tem feito com as pessoas que te ferem? O que você tem feito com as pessoas que te humilham? Vamos voltar ali para a palavra. E ela abre a sua boca e ela diz que o Deus que ela servia podia curar. E aí Naamã, ao escutar, né, isso, ele vai até o rei e envia uma carta, porque esse senhor, para Naamã, era o rei. Só que a menina havia falado de Deus. E quando essa carta chega nas mãos do rei, o rei larga, ele rasga as suas vestes e ele fala: como eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou restituir a saúde na vida desse homem? Não! E ele rasga as suas vestes. E Eliseu fica sabendo daquilo, Eliseu era profeta. E Eliseu, pode mandar vir até mim. E Naamã vai. Naamã vai até Eliseu. Só que Naamã, gente, ele era soberbo. Eu acredito que ele era soberbo pelo que está escrito na palavra. Naamã, ele se achava. E ele achou que Eliseu fosse ter com ele. Botar a mão, impor as mãos, orar e curar. E Eliseu não chega perto de Naamã. Manda um recado.
E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus, ele tem usado pessoas para falar com você. Deus também usa pessoas para nos dar recados, para falar o que ele vai fazer nas nossas vidas. Só que a gente escolhe dar ouvidos para o inimigo. E a gente não escuta o que Deus tem mandado a gente fazer. Nós não somos obedientes. E aí, como está escrito na palavra de Deus lá em Isaías, nós sacrificamos. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, Naamã escuta o recado. Qual que era o recado de Deus? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele sai meio que dando de braço, murmurando. Por que ele me mandou mergulhar justamente nesse rio? Se lá em Damasco tem rios lindos, maravilhosos, de águas limpas, por que eu vou mergulhar aqui? E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Muitas vezes Deus fala conosco. E as pessoas que estão à nossa volta, elas não estão na mesma conexão que nós deveríamos estar. Então tem pessoas erradas que estão à nossa volta, pessoas que vão nos levar para um caminho de destruição. Eu tenho uma coisa para te dizer. Naamã tinha pessoas assim à volta dele. Então, o homem que estava com ele foi muito assertivo. Ele falou assim: meu senhor, se fosse algo mais difícil, se esse homem tivesse dito para você fazer algo mais difícil, você não faria? Eu imagino, né? O homem olhando para ele falando: o senhor já venceu tantas guerras, já conquistou tantas coisas. O que são 7 mergulhinhos no Rio Jordão? Pensa nisso, gente. E Deus colocou esse homem perto de Naamã. Por quê? Porque se fosse o eguinho de Naamã, se ele fosse escutar o eu dele, ele não teria mergulhado. E aí eu tenho mais uma coisa para contar para vocês. Eu vou contar a minha visão, só que eu quero que vocês botem o dedo no coraçãozinho e que vocês convidem pelo menos 2 pessoas aqui para a live, porque eu vou contar uma coisa que o Espírito Santo, ele me contou. E eu quero muito compartilhar com vocês. Então vamos lá, vamos convidar 2 pessoas para vir aqui para a live. E eu quero me sentir amada por vocês. Então eu quero ver esse coraçãozinho estourando aqui, como a gente fala lá no Espírito Santo, o povo de lá fala, eu acabei aprendendo, né? Eu quero ver esse coraçãozinho pocando, que significa explodindo. Então vamos lá, vamos estourar esse coraçãozinho. E aí eu vou continuar com vocês contando essa história linda dessa parte aqui da palavra de Deus, que é algo muito maravilhoso. E a gente daqui a pouquinho vai finalizar. Então vamos lá. Naamã escuta esse homem e ele vai lá na beirada do rio. Eu aqui fico pensando. Ele não foi dar esses mergulhos, gente, com a armadura. Vocês concordam comigo? Então, primeira coisa, ele teve que tirar a armadura. Então, ele teve que tirar a couraça, o cinto, as sandálias, os sapatos, o capacete. Ele teve que tirar toda a armadura, a proteção das pernas, dos braços. Então, as pessoas não sabiam que Naamã tinha lepra. Então, a primeira coisa que aconteceu foi ele se expor. Então, ele começa a retirar a armadura. E aí, as pessoas veem que as feridas estão envolvidas com ataduras. E ele começa a desenrolar as ataduras, gente, porque eu também acredito que Naamã não entrou lá naquele rio todo cheio de panos. Não, ele deve ter pensado assim: eu vou tirar aqui as ataduras porque a água, de repente, tem que tocar, né, diretamente nas feridas. Então, ele começa a abrir as suas feridas e as pessoas começam a enxergar a doença de Naamã. Começam a ver as feridas no corpo de Naamã. E aí, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Quantas vezes nós escondemos as nossas feridas? Quantas vezes nós temos feridas emocionais que nós escondemos das pessoas?
Só que as pessoas não sabem que nós estamos feridos e elas tocam nas nossas feridas e elas nos machucam. Então Naamã se expôs, Naamã se mostrou. E aí ele vai e entra nesse rio, no Rio Jordão. E ele ali dá o primeiro mergulho. Bom dia, Geraldo, seja bem-vindo! Ele dá ali o primeiro mergulho. Eu fico imaginando o exército dele em volta ali, prestando atenção, e um grupinho cochichando assim: gente, será que vai dar certo? O outro grupinho falando assim: nossa, ele deu o primeiro, ele não vai conseguir. Um outro grupo: vai, Naamã, você consegue! E assim é na vida da gente. Quantas pessoas à sua volta estão torcendo para que você dê errado na vida? Para que você não prospere? Tem aquele outro grupinho que fica assim: eu acho que ela não vai conseguir. Tem aquela outra pessoa que fica assim: ela já tentou umas 3 vezes, deu errado, vai dar errado de novo. E tem aquelas pessoas que acreditam, que confiam. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. Você pode não acreditar em você mesmo, mas você não pode duvidar de Deus. Então, não duvide do Senhor. Se Deus fez promessas na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Então, vamos lá. Tinha uma promessa sobre a vida de Naamã? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Era para ele mergulhar 7 vezes. Então, Naamã ainda tinha dado o primeiro mergulho. Naamã vai, mergulha o segundo e volta. E ele olha, ainda existem as feridas. E eu fico imaginando ele pensando com ele mesmo: mas será que vai dar certo? Sabe aquelas vozes que nós escutamos dentro de nós mesmos? Não vai dar certo. Você já tentou, não vai conseguir. Para que você vai fazer isso? Fica desse jeitinho que você está mesmo, tá bom. E aí Naamã devia estar vivendo ali uma luta contra ele mesmo, interna, né? E aí estava o povo do não vai dar certo. Ele não vai conseguir. E tinha aquele povo: vai, vai, vai. Naamã dá o terceiro, o quarto, o quinto. Na hora que ele volta do quinto mergulho, ele olha e fala assim: não vai dar certo. Eu não estou confiando. Eu não estou acreditando. Eu não acredito em mim. Eu não acredito que eu vou conseguir gerar resultado. Eu não acredito que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas. Eu não consigo acreditar que eu vou conseguir um dia falar, abrir a minha boca para falar para as pessoas. Olha só, Roseli está falando uma coisa aqui, ó. Comecei um curso de manicure e me disseram que não dá dinheiro, não dá certo. Nada dá dinheiro, Roseli, na vida. A gente faz dinheiro. Na realidade, o dinheiro está aí. A gente só precisa pegar. Faça com amor. Se você ama esse trabalho, faça com amor que o dinheiro vai ser gerado. Entende? O que não dá certo é a gente ficar ouvindo a opinião de pessoas que não têm resultado. Porque pessoas que não sonham, que não realizam nada, não devem ser ouvidas. A gente deve ter compaixão delas. Só isso. Escutou? Agora, se a pessoa tem resultado, se ela já foi manicure, se ela fez aquilo dali, se não deu certo, aí é como se a pessoa estivesse te dando uma mentoria. Entende? E outra, eu tenho uma outra coisa para te dizer. Escute a opinião de pessoas que você já está pagando. Pague para receber opiniões. Porque quando você paga para receber uma opinião, é um mentor que está te dando direção. Então ele tem compromisso com você. E muitas das vezes essas pessoas que dão opinião na nossa vida, elas não chegaram e não alcançaram resultado nenhum na vida. Então não dê ouvido para essas pessoas. Só tenha compaixão. Deus deu 2 ouvidos para nós. Um para entrar e outro para sair. Bom dia, Geraldo! Bom dia, seja bem-vindo. Gente, esse é meu amigo, é um cara que eu amo de paixão. É assim, muita gratidão a Deus pela vida dele. E é um homem que tem muita coisa dentro dele para derramar sobre as pessoas. E muito conteúdo, muita coisa para ensinar. E eu creio que Deus vai operar grandiosos milagres aí. E ele daqui a pouco vai estar abrindo a boca para falar aí para as pessoas o que Deus coloca dentro do coração dele. Então vamos continuar lá. Naamã, no 5º mergulho, olha, as feridas estão lá. E aquele grupinho do que não vai dar, não vai conseguir, deu errado. Já é o 5º, não vai dar certo, tá lá, torcendo para realmente dar errado. E o grupinho do vai, só falta 2. E Naamã vai, mergulha a 6ª vez, sobe e continua ruim. As feridas continuam.
E Naamã mergulha pela 7ª vez. E quando Naamã, ele volta desse mergulho, a pele dele está como a pele de um menino. Naamã, ele é realmente curado, ele foi curado depois do 7º mergulho. E aí as pessoas que estavam vibrando ali, vai dar certo, elas vibram ainda mais e começam a glorificar o nome do Senhor. E aquelas pessoas que não acreditavam em Naamã, começam a aplaudir Naamã. E é isso que vai acontecer com você. Aquelas pessoas que estão torcendo para que dê errado, para que você não consiga alcançar os seus objetivos. Se você persistir, se o seu alvo for Deus, não tem jeito de dar ruim. Porque Ele já determinou a sua vitória. Você foi feito vencedor quando Jesus entregou o Espírito dele lá na cruz. Então tome posse dessa palavra nessa manhã. Nós temos sim feridas emocionais, mas nós podemos ressignificar todos esses traumas, todos esses bloqueios que nós temos, dar um novo significado para as nossas experiências e tomar a decisão de fazer novas escolhas. Realmente segurar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Parar de entregar as rédeas da nossa vida para outras pessoas. Entende? Então tudo é uma questão de assumir a responsabilidade. Não existe culpa, mas existe responsabilidade. Você é responsável pela vida que você está levando. Você é responsável pelas dívidas que você tem. Pare de contar historinhas para os outros e para você mesmo. Porque você precisa entender que a responsabilidade ela é sua. E quando você tiver esse entendimento, as coisas vão começar a fluir, tá bom? Pessoas lindas, eu amo vocês. 4º dia de caminhada, venci. Estou caminhando todo dia e eu quero saber se vocês já tomaram a decisão de começar a caminhar também, de fazer alguma coisinha aí, ou de repente assistir alguma coisa aí na televisão, fazer uma atividadezinha física em casa. Comece, tá? Não deixe de fazer. Olha só, o Geraldo, nunca devemos desistir. Primeira tentativa, vocês têm um Deus que acredita em vocês. Esse daí, Geraldo. Deus, ele permite que nós passemos por coisas. Por quê? Porque ele está nos capacitando. Nesse deserto, Deus está ensinando você a realmente a ficar mais forte. Então, de todo o deserto que eu passei na minha vida, e ainda virão desertos, eu entendo que o deserto é um lugar de aprendizado. É um lugar onde nós vamos amadurecer. Então, é isso. Entenda que o deserto não é um lugar de punição. Você não está ali para sofrer, menina! Menino! Deserto é um lugar de aprendizado. Então, começou a passar pela prova, olha para Deus e fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? E decide aprender rápido. Porque aí, se você aprende, você muda de nível, tá bom? Então, vamos orar para a gente poder finalizar. Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui nessa manhã com todas essas pessoas lindas e maravilhosas que estiveram aqui. Senhor, capacita cada uma, dê um entendimento que vem do teu Espírito e que essas pessoas possam pegar esse entendimento e transformar esse entendimento em sabedoria, ensinar outras pessoas, derramar sobre a vida das pessoas todo aquele entendimento que o Senhor colocou dentro de cada uma. Senhor, nós temos uma essência única, algo que é exclusivo, que é só nosso. Nos capacite, Senhor, nos faça ousados e corajosos. Amém. Olha, um beijo e eu amo vocês. Fiquem com Deus.